Seja muito bem-vinda, Carol, nessa nossa reunião, mas mais para falar sobre você, sobre seus resultados, que é a minha mentorada mais antiga, que está comigo há mais tempo. E hoje eu quero que seja aqui uma reunião, uma conversa, uma troca, que seja você mesma, para que com toda certeza, essas informações que vocês vão falar, que você vai falar aqui, às vezes tem outras pessoas que estão passando por esses mesmos problemas. Então, o quanto é importante, às vezes, elas escutarem que isso é bem normal, sabe? Passar por alguns problemas financeiros, mas que tem sim como sair disso. Então, essa nossa conversa aqui vai ser bem para encorajar essas mulheres a começarem aqui a cuidar melhor da sua vida financeira, tá? Primeira coisa, antes de mais nada, eu quero que você se apresente. Quem é a Carol Costa? Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu sou a Carol. Faz mais ou menos, em média, uns 4, 5 meses que eu saí do meu emprego CLT e fiquei só com o trabalho do empreendedorismo, né? Hoje eu estou prestes a fazer 30 anos de idade, sou mãe do Lorenzo e do Bernardo, esposa do Júnior e sou dona da marca Carol Costa Joias. Que maravilha! E lá no começo, antes de tudo isso, antes de você se tornar uma empresária, uma empreendedora, antes de você abrir mão também do CLT lá atrás, no comecinho, quando você começou a ter os primeiros contatos com educação financeira, quais foram os primeiros contatos que você teve com a educação financeira? Tá, os primeiros contatos que eu tive com a educação financeira foi os spoilers que tu me dava na porta da igreja, né? Eu Uhum. sempre te admirei porque, tipo, eu sempre via a tua inteligência, assim, no meio financeiro, sabe? E tu me dava algumas diquinhas que foram me despertando, assim, e eu cada vez mais queria saber mais, né? Uhum. Tanto que eu dizia pro Júnior, eu quero ser amiga dessa mulher, porque essa mulher vai me ajudar muito, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Tipo, foi na porta da igreja, sabe? Até Uhum. que tu me ofereceu, a nosso primeiro pacote foi o método Ramp Up, né? Que simplesmente, tipo, tu ficava ali, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, nós ali na sala da tua casa, sabe? A gente tinha 4 aulas no mês, 2 horas aula, e daí Uhum. tu disse, Carol, traz toda a tua bagunça que nós vamos botar ordem na casa, né? Uhum. E quando eu cheguei para ti, eu tinha um dinheirinho, só que eu tinha um dinheirinho guardado, que não era muito, né? Uhum. Mas eu não tinha noção que eu estava endividada. Que eu tinha um dinheirinho guardado, que eu fazia mais dinheiro entrar, trabalhava muitas horas no hospital, Uhum. fazia uma renda extra e eu tava dando jeito de botar tudo para fora, sabe? Com gastos exorbitantes no cartão. A minha fatura do cartão de crédito nunca diminuía de menos de 3.000, sabe? Eu me dei conta com as nossas planilhas do método Ramp Up, sabe? Organizações, aula após aula, que eu gastava mais de R$ 300 em água com gás, sabe? Que eu tava descontrolada, que eu tava como um carro desgovernado, sabe? Eu comprava muita roupa, muita blusa, muito vestido, tudo eu achava que eu merecia, mas era tipo um vazio, sabe? O mercado, eu não tinha controle no mercado. Então, tudo isso a gente foi alinhando nas aulas e daí, depois, até do método Ramp Up, a gente fechou o pacote fecha-mês. Eu fui passo a passo com vocês, né? Daí a gente fechou o fecha-mês, que todo mês, no final do mês, como eu já tinha o conhecimento do que tinha que fazer, eu só levava minhas finanças, eu e o Júnior, que daí o Júnior entrou nessa parceria comigo, né? Que o casal ele tem que andar unido, né? Então eu comecei sozinha, e daí o Júnior dizia, já, tu tá pagando a Jaque pra dizer o que tu já sabe? Daí eu disse, não, mas isso vai me transformar. E foi transformando. A gente Uhum. aprendeu muito mais, né? E daí tu foi, tipo, ali, sabe?
conduzindo nós, e daí a gente foi se desenvolvendo, foi conseguindo fazer uma reserva de emergência. Depois da gente ter uma reserva de emergência, a gente tirou as nossas primeiras férias, que a gente conseguiu pagar tudo. Depois das férias, a gente conseguiu comprar o nosso carro, sabe? O Júnior era Uber naquela época. E, tipo, a gente pagava aluguel do carro. Só o aluguel dava mais de 2.000 no mês, sabe? Uhum. Então, foi através desse desenvolvimento, tudo começou através do método Ramp Up, que a gente foi crescendo mês a mês, sabe? É um trabalho que tu tem que se apaixonar por ele, tu tem que amar o processo. Que daí Uhum. tu consegue, tipo, influenciar até pessoas que estão na tua volta, sabe? Eu Uhum. comecei no método Ramp Up dia 7 de novembro de 2023. Foi muito difícil chegar no Natal e ver todo mundo comprando e endividado não compra, sabe? Eu comprei os brinquedos dos meninos na Shopee, sabe? E foi o primeiro ano que eu não fiz contas exorbitantes, sabe? E dava aquele desconforto, dava aquela coisa assim, será que eu vou conseguir? Mas foi isso, sabe? Graças a Deus eu Maravilha. passei pelo processo. Exatamente. E, Carol, me diz uma coisa. Qual é o sentimento que tu mais tinha, que mais te incomodava antes da mentoria Ramp Up? Lá no começo, quando a Carol era CLT, estava lá descontrolada, comprando, achando um falso merecimento, né? Um falso merecimento, na verdade, é uma válvula de escape para algumas coisas, esse descontrole. Quais eram os sentimentos que mais tu tinha nessa época? Assim, qual o sentimento? O sentimento daqui a pouco de insegurança, porque tu não tinha uma reserva. Nossa, se alguma coisa der errado aqui, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho nem dinheiro guardado. Qual que era o sentimento que, digamos, que te dominava nesse momento, né, nessa fase, que te É, predominava? eu tinha muita insegurança, eu tinha um vazio, Uhum. porque eu sabia que eu estava colocando mais dinheiro para dentro e parecia que eu tinha que cada vez fazer mais, fazer mais, fazer mais, e eu não sabia para onde ele estava indo, sabe? Parecia que eu não chegava a lugar nenhum, porque eu não tinha uma visão da onde eu queria chegar, A sabe? clareza. Exatamente. Eu trabalhava, tipo, eu trocava tempo por dinheiro. Eu trabalhava horas no hospital, sabe? Eu fazia uma renda extra também, que, tipo assim, tá, a renda extra era o que eu amava, porque eu sempre tive essa tendência mais voltada para venda, sabe? Uhum. Mas, tipo, eu não sabia onde ia parar. Então, eu tinha um sentimento de vazio. E quando eu me sentia vazia, o que que eu fazia? Eu ia comprar. Eu ia comprar, A eu tua válvula ficava. de escape, né? É o teu escape. Isso. Vestido era um monte, sabe? Blusa, coisas até que eu comprava e nunca usava e daí dava para alguém, sabe? Calçado que eu nunca usava e dava para alguém. Então essa era a minha fuga. Por quê? Porque eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia, não tinha clareza. E essa, essa tua falta de clareza financeira antes do método Ramp Up, ela também acabava influenciando em outras áreas importantes da tua vida? Te trazia uma certa dificuldade em outras áreas também, porque hoje em dia, né, Carol, as pessoas acham assim, ó, é só a falta do dinheiro, mas não é somente isso. O dinheiro ele é extremamente importante, inclusive para outras áreas da tua vida, porque acaba refletindo também em outras áreas das nossas vidas. Isso também aconteceu na tua vida? Sim, o primeiro, uma área que dava muito problema era a área do casamento, né? A área do meu relacionamento com o Júnior. Porque o Júnior, há muito tempo, ele dizia que eu tava nesse descontrole, só que eu não tinha essa visão. E daí tipo assim, eu dizia, tu acha que eu tô descontrolada porque tu não senta e tu não vê comigo, sabe? Só que realmente tinha um descontrole, ele tava certo, sabe? Só que eu não aceitava. Eu tinha muito descontrole emocional, sabe? Quando eu tava triste, eu comprava. Sabe? Quando eu tava feliz, eu comprava. Então, resumindo, eu comprava sempre, né? A falta de clareza me fazia tá sempre acelerada, e daí isso refletia na minha vida com os meus filhos também, sabe? Uhum. Então eu tava sempre ali querendo produzir, querendo botar mais dinheiro para dentro, e eu não sabia para onde o dinheiro ia, né?
E eu acabava afetando todas as áreas da minha vida, muitas vezes até no trabalho que eu tinha, né? Eu ficava Uhum. com um humor, assim, um humor negro, as gurias costumavam dizer, sabe? Por quê? Porque eu estava sempre acelerada, minha mente nunca descansava, nunca chegava naquele estágio de paz, sabe? Então refletia em tudo. Às vezes a gente acha que é só o financeiro, né? Mas o financeiro desestabilizado, a primeira coisa que desestabiliza é a família. É o casamento, é os filhos, sabe? É tu não ter tempo de qualidade. Então, para mim, todas as áreas estavam envolvidas junto com o financeiro. Perfeito, exatamente isso. Quanto isso é importante, essa visão clara financeira. Aí você veio para a mentoria, damos início ali à mentoria, foi desconfortável, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender, né, Carol? E você passou por esse total desconforto do início ali, de compreender que cuidar e se reeducar financeiramente é desconfortável, mas precisa amar esse desconforto, porque lembra que eu sempre falava isso para você, né? Que a vida ela recompensa quem é disciplinado. E ali nós começamos a fazer o quê? Falar sobre dinheiro, mas tu lembra que o que nós mais focamos ali nas nossas mentorias eram hábitos, rotina, disciplina e organização e planejamento. Carol, Carol Costa, antes da mentoria comigo. Carol, hoje, que é minha mentorada até hoje, né? Quais foram os principais hábitos financeiros que você, já que isso aqui mudou a minha vida? Esses hábitos aqui mudaram a minha vida. Quais são os principais, assim, que tu acredita que mudou a Uma, chavezinha? o primeiro hábito é tu anotar, né? Se tu não Registro, visualizar, tu né? não. Isso, se tu não visualizar. No começo eu te confesso que foi bem difícil para mim, sabe, fazer Uhum. isso. Visualizar, sabe, anotar mês a mês. Eu anotava, o Júnior anotava, sabe? E daí Uhum. depois a gente sentava e discutia, ó, a gente deu uma desalinhada nisso, a gente desalinhou naquilo, Volta de sabe? novo, né? E volta de novo, e puxa de novo, sabe? Outra foi definir valores. Quanto que a gente pode gastar de mercado no mês? Quanto é o nosso Uhum. custo de vida? Para Uhum. quanto a gente tem que baixar os cartões? Até a gente baixar para valor X, o que, que a gente vai fazer? Não vai mais gastar? Ahn, quantas refeições livres, quantas saídas no mês a gente vai ter, entendeu? Então a gente foi, tipo, a gente foi se regrando muito, sabe? A gente fez, agora no começo, a gente, nos primeiros meses, como a gente estava com muito, assim, muito acordado, esses 2 primeiros meses a gente não vai sair, a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer alguma coisa em casa, a gente vai tomar um chimarrão na praça, a gente não vai gastar nada. Nada assim. Tu pode fazer coisas que te dê aquela sensação de merecimento, sabe? Mas que tu não gaste Não muito. roube a Tipo, tua ir numa paz, né? praia. Não que não roube a tua Exatamente. paz. Exatamente. E as crianças também ficavam super faceiras de ir na praça, brincar, e nós tomar um chimarrão e conversar. Então, a gente alinhou muito bem isso. Mas daí também a gente botou, tipo, uma visão, tá? A gente vai ficar tanto tempo fazendo isso para daí, em tal momento, a gente ter uma recompensa. Que daí Uhum. foi quando a gente viajou para Torres, sabe? Escolhemos o lugar que a gente ia ficar, quantos dias a gente ia ficar. A gente nunca tinha tirado umas férias do nosso bolso, sabe? Do nosso bolso. Quando antes antes do método, né? A últimas férias que a gente tirou, a gente não tinha dinheiro nem para voltar embora, basicamente, sabe? Não tinha dinheiro para nada, nem para pagar a Sim. casa. Meu cunhado que pagou a casa para nós. Então, tipo, mudou muita coisa. E são os pequenos hábitos. Só que tu tem que botar eles na tua rotina, tu tem que estar ali, sabe? Mês a mês, olhando, semana a semana. No começo, tu tem que olhar quase todo dia, sabe? E Uhum. daí depois, tipo assim, tu vai mês a mês. Ontem ainda eu tava com o Júnior sentado e daí eu disse pra ele, quanto que a gente gastou de mercado? Porque ele tem um aplicativo, né?
quanto que a gente gastou de mercado? E ele sabia exatamente o número. Ah, então a gente ainda tem tanto para gastar, sabe? E Esse sempre controle, buscar. né, Carol? Esse controle é muito importante. Hoje em dia eu percebo que as pessoas, Carol, elas estão como se fosse, sabe, aqueles ratos correndo assim, ó, correndo? Sim, Porque correndo na roda. correndo na roda. Elas ficam ali correndo, elas não sabem para onde elas vão, porque elas não têm esse mínimo de controle, esse mínimo de clareza. Nos dias de hoje, se nós não ter esse controle, a gente vai trabalhar só para comer e para mais nada. Porque as coisas estão cada vez mais caras, a gente quer cada vez comer melhor. Então, tudo isso precisa haver esse controle. Porque você controlando aqui, você vai fazer com que o dinheiro sobre, aí você pode trocar de carro, trocar de casa, fazer umas férias melhor e não vai ter preço, porque isso sim é a verdadeira recompensa, é essa coisa maior. Quando não se tem essa visão clara, lembra que nós falávamos muito isso em mentoria e eu falo isso até hoje. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você precisa ter uma clareza, o porquê que você acordou hoje de manhã, o porquê que você está indo trabalhar para fazer tanto entrar. Não é para gastar, para dar o teu dinheiro para qualquer um, não precisa ter esse controle. Aí quando vem a recompensa ela vem com um sabor melhor, porque eu me lembro dessa viagem que vocês fizeram para Torres, e eu lembro que choveu, teve um dia lá que choveu, aí tu me mandou uma foto e disse, já que hoje está chovendo aqui na praia, nós não vamos conseguir tomar banho de mar, mas eu tô com eu sinto um alívio, uma sensação boa, porque essa aqui é a minha verdadeira recompensa. E eu lembro disso, né? Que foi exatamente essas tuas palavras. Então, é exatamente isso. É como tu veio de uma disciplina, tu veio se privando, tu veio organizando, vamos botar ordem nessa casa. Aí a tua verdadeira recompensa foi essas mini férias que tu tirou ali. Aí tu continuou disciplinada e logo depois foi para o Rio de Janeiro. Então, Sim. o quanto isso é maravilhoso, né, Carol? Me diz uma coisa. O que que tu acha de mentoria? Tu acha que é um bom investimento? Tu acha que não é um bom investimento? O que que tu acha da mentoria? Tu acha que é algo necessário esse trabalho de mentoria? Tu acha que realmente as pessoas, quando elas investem em mentoria, é um bom investimento ou tu acha que não? Qual que é a tua visão sobre mentoria? Porque eu sei que lá atrás, quando nós começamos, tu era bem leiga nessa questão de treinamento, de curso, de palestra, de imersões, de mentoria. Eu lembro que tu era bem leiga, agora tu já é uma apaixonada por isso. Mas antes não. Antes tu era aquela É, pessoa que tu era receosa, né? Tu não gostava muito. Me diz o que que tu acha disso? Qual hoje a tua eu visão acho. com a mentalidade que tu tem agora? Eu acho assim que mentoria é transformação, sabe? Hum, Quando eu te conheci, logo que a gente começou a conversar, né? Eu era meio assim, eu tinha um pensamento meio que fechado, sabe? Eu uhum, pensava que mentoria só beneficiava o mentor, uhum, sabe? Era só um dinheiro que tu ia dar pro mentor, sabe? uhum, E ao longo do tempo que foi se passando e a gente foi renovando as nossas mentorias, eu vi que não, que a mentoria ela é um acompanhamento, sabe? Que é tipo assim, é como se fosse um pai guiando o filho, sabe? Não, tu vai por esse caminho é melhor. É tu ter um guia, sabe? Tipo, alguém que te diga, ó, faz assim que vai dar certo. Não, se tu mudar tal coisa, tu vai ir melhor, sabe? É um aprendizado, tu vai. É que nem eu sempre digo pra ti, né? Que a nossa mentoria, eu brinco que as nossas mentorias são vitalícias, porque já faz mais de um ano que a gente tá nesse processo de mentoria, né? E a gente foi crescendo e é muito notável. É crescimento. Então, mentoria é investimento. Hoje, nós investimos em mentorias não só com vocês, né? Para uhum. desenvolvimento pessoal, emocional, financeiro, né? O nosso primeiro passo com vocês foi o financeiro, então é transformador e eu aconselharia muitas pessoas a sempre
fazerem isso, sabe? Procurar uma mentoria que esteja dentro do nicho que está sendo procurado, né? E seguir aquele acompanhamento. E hoje a mentoria que mais eu acho que todo mundo precisa é a financeira, né? Porque não se trata só da falta do dinheiro, e sim de tudo aquilo que pode vir, que, querendo ou não, vai acarretar de alguma maneira, né, Carol? Hoje em dia eu estava olhando ali o índice que tem de divórcio por problemas financeiros, que se tivesse uma mentoria no meio daquela família, as coisas iriam se organizar. As coisas realmente iriam se organizar se tivesse ali só uma mentoria ali para alinhar aquilo ali e iria muito se organizar, né? Organizar toda uma vida financeira. Porque o momento que tu organizou a vida financeira, querendo ou não, tu já controla o teu emocional, porque daí tu tem a clareza de que a tua vida financeira está mais ou menos organizada. Aí tu vai conseguir ir para outras áreas. E no teu caso específico, né, Carol, que a gente começou lá atrás com a mentoria Ramp Up, a gente foi organizando a casa, organizando teu CPF, aí depois tu começou a fazer renda extra, aí depois a gente começou, montamos, né? Hoje tu é proprietária da Carol Costa Joias, junto com teu esposo, junto com o Júnior, que também é nosso mentorado. E antes de nascer a Carol Costa Joias, antes de nascer essa empresa, nasceu uma mentalidade, né? Nasceu uma mentalidade que eu acho que isso é algo muito importante. As pessoas compreender que não é só você pegar uma caneta e anotar as suas dívidas e começar a controlar. Não é só sobre isso. É sobre uma mentalidade. E hoje, o que que é o que que significa mentoria? Mentoria é eu pegar a mente do mentor e colocar no aluno. Isso é o significado de mentoria. A mentoria é mente, né? Mentoria, mente. É como pegar a minha mente e colocar no meu aluno. Só que também, Carol, existe aquela coisa. Você está disposto a pagar o preço, aquilo que realmente precisa ser feito? Os teus resultados hoje, ele é totalmente porque tu sempre quis pagar o preço, né? Tu é uma pessoa que ficava desconfortável, ficava difícil, e mesmo assim tu dizia, não, eu vou seguir, eu vou continuar. Eu lembro que nas nossas mentorias nem sempre foi cafezinho. Havia mentorias que eu vinha te dizia algo e que tu respirava, regalava os olhos para cima, sabe? Mas tu, não, peraí. Então eu acredito assim, ó. A mentoria é extremamente importante. A mentoria é como sementes com muito valor, mas nós, como seres humanos, nós também temos que ser como se fosse uma terra preparada para receber essas sementes, para que elas realmente venham dar os frutos que elas deem. Isso eu já falei para ti, né, várias vezes, Carol. Hoje tu está colhendo os teus frutos porque tu sempre foi uma terra fértil, uma terra boa de lançar semente. Uma pessoa que eu falo as coisas e imediatamente tu executa. Eu falo e tu executa, eu falo e tu executa. Ou quando eu falo e tu não concorda, tu, na hora, já que tá mais. Eu não concordo, eu acho que podia fazer assim, assim, assim. E ali nós já chegamos no meio termo. E ali tu vai ali e vai dar certo. E hoje em dia, Carol, é exatamente isso que eu vejo que falta muito nas pessoas. Elas não são pessoas de coração ensinável. Então, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, sobre o quanto é difícil, às vezes, tu receber um comando de alguém ali que é a tua mentora nesse momento. Quando eu eu te fazia algum comando e aquele comando te afrontava de alguma maneira, mas aquilo te amadureceu. E a tua maturidade naquele momento, o que que vinha naquele momento? Ah, já que pediu para mim fazer tal coisa, mas eu não tô afim. A Jaque mandou eu anotar as contas, a Jaque mandou fazer isso, fazer aquilo, mas eu não estou muito afim. Naquele momento, tá? Ali tu tinha duas decisões. Tu poderia continuar a mentoria comigo, ou tu poderia dizer assim, não, eu não quero mais, eu acho que aqui tá bom, tá? E também o quanto tu ter feito essa mentoria contínua, ou seja, sempre renovando e continuando comigo, está ligado aos teus resultados de hoje. Tu pensa, ok, isso eu quero saber de ti. Se lá atrás, quando tu fez a mentoria,
eu acho que foi 2 meses ali a primeira mentoria que a gente fez. Se você tivesse fez a primeira mentoria e você não renovou, tá? Vamos dizer que você não teria renovado essa mentoria. Como você acha que você estaria hoje? Você estaria onde você está? Ou você provavelmente, o jeito que eu te conheço, você estaria ali. Mas será que já com os teus resultados, eu acho que não, a mentoria, ela te acelera teus resultados ou não? Então, eu quero que tu fale Aham, um pouquinho sobre isso, tá? tá. Primeiramente, se eu não tivesse renovado a mentoria, hoje nós não teríamos a Carol Costa Joias, né? Não ia existir uma empresa, não ia existir uma sociedade entre mim e meu marido, né? Por causa que foi o processo de aprendizagem que nos levou a isso, levou algum tempo, não foi logo na primeira mentoria, né? E eu sou uma pessoa assim de um gênio meio forte, né? Então, muitas vezes tu me falava o que eu tinha que fazer e eu até pensava, até passava pela minha cabeça, eu não vou fazer isso porque não quero, não vou, me sinto desconfortável, sabe? Mas sempre, acho que até por isso que o Júnior começou a fazer mentoria comigo, né? Ele sempre me perguntava como é que foi, sabe? Como é que foi a mentoria com a Jaque hoje? E daí eu começava a falar para ele, e daí, tipo, tu já tinha plantado a semente, e ele parecia que ia com a água e regava a semente, sabe? Então eu pensava, pensando bem, acho que dá para fazer assim. Às vezes eu dava uma alterada no que tu me falou, pensava uma forma melhor de fazer, Uhum. sabe? Mas sempre executava o que tu me pedia, entendeu? E quando resbalava, que acontece, né, da gente nem sempre tá ali, sabe? Ah, aconteceu tal coisa, eu fui jantar fora, eu gastei mais esse mês. Tá tudo bem, entendeu? Eu aprendi isso, tá tudo bem. Mês que vem a gente recomeça. A gente já recomeça naquele instante, no outro dia, né? Vamos recomeçar. Vamos refazer de novo. Eu me lembro que antes da mentoria teve um período que eu e o Júnior a gente gastou o dinheiro da água para comer um lanche. Isso nunca mais aconteceu, sabe? Uhum. Graças a Deus a gente tem liberdade de tempo, a gente Uhum. tem dinheiro que a gente possa. Hoje, se eu querer comer uma coisa, se eu querer comer um lanche, a gente tem esse dinheiro que não precisa ser tirado da água, sabe? Só que é o hábito, é a rotina que tu cria, sabe? É tu não desistir, é um passo a passo, sabe? E com certeza, se a gente não tivesse vindo nesse 1 ano e meio, basicamente, num passo a passo, a gente não teria evoluído financeiramente, a gente não teria comprado nosso carro, a gente não teria montado uma empresa, saído do MEI e se tornado realmente uma empresa, sabe? Eu não teria saído do hospital. Eu não teria viajado para o Rio de Janeiro, né? Que era o meu sonho viajar de avião. E graças a gente ter uma constância, um passo a passo, a gente conseguiu. Então, não, se eu não tivesse dado continuidade na minha primeira mentoria, eu não estaria hoje onde eu tô. Maravilha. Antes de começar a mentoria, tu mencionou que tu se sentia muito insegura, né? Insegura. Claro que hoje, tu sendo uma empresária, uma empreendedora, a insegurança, ela está sempre ali, mas relacionada a dinheiro, tá? Antes de você se sentia insegura, por quê? Porque você tinha maus hábitos financeiros, como você mesmo mencionou ali, de até pegar o dinheiro de uma conta para comprar um lanche, gastar demais com água mineral. Aí você foi lá e alterou esses hábitos, esses comportamentos e começou a construir uma educação financeira, construir uma segurança ao ponto que você hoje construiu, porque o dinheiro ele serve para 3 coisas. Primeiro, a gente construiu a segurança de ter as contas pagas, de estar tudo organizadinho, tudo em dia, a tua reserva de emergência. Aí depois a gente foi para a segunda coisa, que é as experiências. Aí tu foi viajar para Torres, aí vocês abriram mão do carro alugado, compraram um carro praticamente à vista, vocês compraram o veículo de vocês praticamente à vista. Aí ajudam pessoas. Então, hoje vocês já estão exercendo as 3 coisas que são as funções do dinheiro, né? E qual é a sensação hoje, você olhando para a sua vida hoje, tá?
exatamente hoje e para a Carol lá do começo, a Carol lá de trás, que era insegura, ela não sabia o dia de amanhã, ela não tinha experiência, ela não tinha segurança financeira e pode ser que até que ela ajudava as pessoas, mas ela ajudava sem ter condições de ajudar, diferente de hoje. Que quando a Carol sente de ajudar, aquele dinheiro que ela está ajudando não é o dinheiro da luz, não é um dinheiro que vai faltar em algum momento, não, porque ela conseguiu estabelecer as três funções de acordo, ela não inverte as ordens, ela faz exatamente na ordem correta, tá? Hoje, qual é os principais, assim, como que hoje a Carol se vê e pensa assim, é aquela sensação de ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu venci o desconforto, ainda bem que eu segui, ainda bem que eu continuei. Tu imagina só se eu tivesse continuado lá, se eu tivesse de alguma forma me sabotado, porque a gente sabe, né, Carol? Que assim numa reeducação alimentar, numa reeducação financeira, numa reeducação para qualquer coisa, até numa conversão, quando está em espiritual, tem aqueles momentos que a gente se sabota. Mas lembra que a gente sempre falava em mentoria, está tudo bem. Recalcula a rota e vai de novo. Recalcula a rota e vai de novo. Que eu acho que isso é o mais importante. Eu queria muito que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre como você estava lá, como está agora, a mente, o que que mudou, o hábito. Fala um pouquinho sobre isso. Tu sempre me falava muito sobre hoje, até tu fala uma frase, né, que a gente tem que dormir abraçada com o desconforto, né? E eu pensava, será que, tipo, é realmente isso, né? E sim, a gente tem muita insegurança, né? Mas, graças a Deus, eu tomei a decisão de ir continuando a mentoria, sabe? Então, cada passo que a gente dava, se eu não tivesse dado passos, hoje eu não estaria onde eu tô, sabe? Se eu não tivesse continuado a evolução na mentoria, vamos dizer que é a evolução que eu tive, vamos dizer que eu era uma criança, né? E eu Uhum. fui crescendo. E o desconforto, ele foi se tornando um desconforto melhor, vamos dizer, entendeu? Porque graças a Deus, eu e o Júnior, a gente, tipo que nem tu sempre falou, né? Pode me mandar mensagem em qualquer hora. Às vezes parecia que o mundo ia desabar e eu pensava, agora eu vou me desintegrar, agora eu não vou resistir, entendeu? Mas não, sabe? A gente foi aprendendo, a gente foi crescendo, sabe? A gente foi se desenvolvendo. Então, é para isso que acontece a mentoria, né? E é por isso que, tipo, a gente sempre tá renovando, sabe? Porque a gente sabe que a gente vai continuar o crescimento, sabe? Vamos dizer que quando eu comecei, é como se eu fosse uma criança mimada. Eu queria comprar tudo, eu queria ter tudo, eu queria. Sim, eu já ajudava pessoas, mas eu nem podia ajudar, sabe? Eu adoro. Agora, não. Agora, vamos dizer que eu amadureci, eu evoluí. Claro que os problemas, eles vão ficando maiores, né? Mas Sim. aquele desconforto que gera não é um desconforto tão grande, assim. Tu já tem uma mentalidade, assim, não, vai dar certo, eu vou conseguir, entendeu? Então, é isso, sabe? Tu cresce. À medida que tu vai renovando a mentoria te ajuda a crescer, sabe? Tudo Uhum. se torna melhor. Tá. E hoje em dia, de que maneira você segue controlando as suas finanças? É através de aplicativo, planilhas, anotações, grupo com o marido, como? Eu funciono mais anotando, né? Eu Uhum. tenho planilha, assim, mas o Júnior, ele tem um aplicativo. Ele sai do mercado, ele já coloca ali no mercado mesmo quanto que gastou, sabe? Daí tem o outros no próprio aplicativo, tipo, já ele já coloca, foi tanto em farmácia. Eu tinha um vício, né? Eu tinha um vício muito grande que era farmácia. Eu não podia entrar dentro de Eu uma lembro. farmácia que eu
queria comprar tudo que existia dentro da farmácia. Ai, aquele creme que eu amo tá em promoção, o shampoo, o desodorante, mesmo que eu tivesse em casa, eu queria levar porque aquilo me fazia feliz, sabe? E através da mentoria eu descobri que eu tinha uma raiz de criança, sabe? Tudo que eu não tive na infância, eu queria ter quando eu entrava na farmácia, eu queria todos os tipos de absorvente, todos os tipos de shampoo, todos os tipos de creme de cabelo, sabe? Então a gente controla, a gente tem um controle, sabe? Quando eu entro na farmácia hoje, eu entro tipo uma lista focada, ó, eu vou pegar só o desodorante que tá na promoção, o shampoo e o sabonete que tá acabando, sabe? Não tem mais aquele descontrole. E a gente continua controlando com lista de mercado. A gente vai no mercado, a gente anota no bloco de notas o que, que eu vou comprar no mercado. Eu vou comprar ovo, fruta e carne, é isso que eu preciso e eu vou sair de lá, entendeu? Porque a gente entrava, eu amava passear no Bourbon, amava. Eu me sentia rica, riquíssima. Adorava fazer uma parcela no cartão do Bourbon. Olha, nem sei quanto tempo faz que eu não uso o cartão do Bourbon. Porque eu me sentia bem, eu me sentia rica, eu me sentia plena, sabe? Tu queria Então a tapar um gente. furo, né? Tu queria tapar um Exatamente. furo, que esse furo foi tratado na mentoria. Eu ia te perguntar ali, para nós já caminhar aqui para encerrar, eu ia te perguntar ali, aqui tendo mulheres que vão assistir essa nossa reunião aqui. Mulheres que vão chegar aqui endividadas, daqui a pouco pegando o dinheiro, assim como já aconteceu com você, pegando o dinheiro que era para pagar uma conta para comprar um lanche, com esse mau hábito. Quais foram os principais, assim, as principais coisas que tu fez? Uma tu já acabou de falar aí, né? Que agora tu é mais focada. Quando tu vai comprar, tu é mais focada, que era uma coisa que tu não era antes. Antes tu saía porque tu tinha uma imaturidade financeira. Então tu saía como se fosse uma criança desgovernada querendo comprar tudo. Aí você. E lembra que eu sempre dizia, aquilo que não é identificado não tem como ser alterado. Na mentoria nós identificamos que agia dessa maneira. A gente foi lá e alterou esse teu padrão de comportamento. Esse padrão foi embora, ele não existe mais, porque nós alinhamos ali, então uma coisa tu já falou, né? E cita aí mais uns dois hábitos assim o outro hábito tu também já falou, que é o hábito de anotar, né? De Sim. definir e anotar, né? E tem mais algum outro hábito assim que tu alterou? E tu diz assim, já isso aqui, e tu pode falar agora aqui para quando as mulheres olharem essa aula, que elas vão dizer assim, não, eu vou colocar isso em prática. Algo que tu fez ali que foi fundamental. Porque hoje em dia, né, um ano e pouco depois, o problema ele só vai embora quando a gente aprende com ele. No teu caso, realmente você aprendeu com problemas financeiros, porque ele nunca mais voltou, mas até hoje tu exerce alguns hábitos financeiros para ele nunca mais voltar mesmo. Cita aí dois hábitos que você faz até hoje, além desses dois que tu já mencionou. Como eu era, e às vezes ainda sou muito incompulsiva por comprar, eu compro muito na internet, né? Eu vejo uma roupa, eu quero ela. Então, Uhum, qual foi a minha primeira atitude? Eu deixei de seguir todos os perfis que me apresentavam algo para uhum. comprar. Muito bom. As lojas de roupa que geralmente eu comprava, eu parei, sabe? Eu pensei, eu preciso disso agora, como se fosse uma abstinência. Claro que hoje eu voltei a seguir todos esses perfis, às vezes compro, sabe? Eu comprava muito. Faz muito tempo que eu não vou na Independência, mas eu comprava muito, eu tinha o cartão Senfe e eu comprava muito no Aldo. E eu Uhum. nunca mais, desde que eu comecei a mentoria, nunca mais eu comprei nesse cartão, Que sabe? legal. E outro lugar que eu comprava muito era no Bourbon. Eu parei de ir por um tempo, sabe? Uhum. Tu Porque levantou quando o tu muro. para. Lembra que nós falava do muro? Levante Exatamente. muros de proteção contra você mesma. Qual é o teu muro? Legal. Então eu tomei, tipo assim, e as atitudes mais importantes que eu fiz foi parar de seguir os perfis,
não agir no efeito manada. Eu Hum. tinha pessoas à minha volta que, tipo assim, fulana vai vir aqui e vai trazer os vestidos para ver. Eu sabia que aquele era o meu fraco. Então, o que que acontecia? Eu não queria estar naquele lugar. Eu dizia, não, eu não vou poder, eu tô economizando. As pessoas falavam de mim e tava tudo bem, entendeu? Eu sabia que eu ia passar por aquilo, que eu ia sentir um desconforto, entendeu? Mas para mim evoluir, eu tive que fazer isso, entendeu? Eu tive que parar de agir como a manada, eu tive que parar de ir nos lugares que me incentivavam a comprar, que eu amava, que eu me sentia rica, que eu me sentia, nossa, eu tô abalando, só que depois a conta chega, né? E daí depois é a hora que tu chora, porque a fatura daí tá super alta, o dinheiro tu não guardou, tu não Hum. cumpriu as promessas que tu fez. Então, esses foram os hábitos: lista, deixar de seguir perfis que me levavam a comprar, parar de ir em farmácia e parar de ir no Bourbon, que era o lugar assim, né, que eu mais comprava, sabe? Que eu É o adorava fazer auto, uma é o parcela. autoconhecimento, compreender como a Carol funciona, levantar muros de proteção por um tempo, e isso é por um tempo, esse muro de proteção. É só por um tempo, é só para alterar comportamentos. Uma coisa que eu achei muito ali engraçada que tu falou, que tu disse que nessa época, quando elas vinham trazer roupas que tu sabia que tu iria comprar, tu se sentia desconfortável por não comprar. Tudo na vida é desconfortável, né? Mas tu escolheu um desconfortável diferente, porque foi desconfortável tu dizer que tu não queria comprar naquele momento, assim como é desconfortável quando acontece uma emergência, que nem agora recentemente, né? Aconteceu uma emergência na tua vida pessoal e que tu teve dinheiro para resumir, para resolver aquele problema que naquele momento a única forma de solução daquele problema que recentemente aconteceu era o quê? Dinheiro. Sim. Dinheiro. Se tu não tivesse dinheiro, teria acontecido algo que teria abalado emocionalmente toda a família, né? Sim, Agora, eu pode até falar. disse, né? Eu até disse pro Júnior, se fosse antigamente, eu teria me desintegrado. Eu teria morrido, eu teria dito, meu Deus, é o apocalipse, sabe? Porque a gente passou pelo problema que a minha cachorrinha engoliu um osso, né? E daí foi quase R$ 4.000 para operar ela e todo o processo, né? E se fosse um ano atrás, nós ia ter para pagar, ia ter limite no cartão, sabe? Então, tudo isso, se a gente não tivesse uma disciplina financeira, a gente ia deixar a cachorra morrer, porque, sabe, a gente vive num mundo que é endividado, sabe? Então a gente ia correr para quem? Ia pedir para quem? Ia fazer o quê? Ia roubar? Porque não tem Uhum, SUS para cachorros, vamos dizer, entendeu? uhum. Então, isso foi uma coisa que realmente, agora, se eu não tivesse disciplina, a gente não ia ter para pagar. Então, isso quer dizer que esse desconforto lá de trás, essa disciplina tua lá de trás, de entrar de entrar dentro de uma farmácia e não querer comprar tudo que está ali, esse teu desconforto de ver a família reunida, cada uma experimentando e comprando roupas e tu dizer que não, o não lá de trás te trouxe essa recompensa de tu olhar para tua cachorra e dizer assim, ó, a vida dela foi salva fruto da disciplina que eu tive lá atrás e da disciplina que eu tenho construído de anos para trás. Então, de anos que vem construindo, né, de tempo já para trás. Mas o quanto isso é importante, né, Carol? O quanto isso é maravilhoso, porque foi o que a gente falou ali. Hoje em dia existe o efeito manada. Eu vou comprar um celular da iPhone porque está todo mundo comprando. Eu vou fazer tal coisa porque está todo mundo fazendo. Eu sempre digo que é um mundo onde as pessoas compram o que não querem para parecer ser quem elas não são, para agradar pessoas que não estão nem aí para elas. Para que o dia que elas tiver qualquer tipo de dificuldade, ninguém vai ali estender a mão e ajudar. Isso é uma coisa que É, está acontecendo cada vez mais por causa de imaturidade financeira, o autoconhecimento, entender o como que tu opera, como que tu funciona. É muito importante isso. E também, Carol, uma coisa que eu quero que tu fale sobre a ambiência. Você estar é. em ambientes, quando tu começou nessa reeducação financeira, que daí tu começou a cortar os gastos aqui, aí tu começou a colocar ali, não, agora
eu preciso gastar tanto de alimentação, eu vou ficar um tempo sem sair para comer fora, sem pedir um lanche. Aí, isso aqui, ouve? Tu escutou alguma coisa? Ah, agora tu é uma muquirana? Agora houve alguma coisa assim? Houve algum desconforto com amigos, familiares? Me conta um pouquinho sobre isso. É assim, ó, quando isso eu vejo num sistema todo, a maioria global, né? Uhum, Tu dizer não para as pessoas, elas se sentem desconfortáveis, né? E quando a gente começou nesse processo, tu falar para as pessoas assim, não, eu não posso fazer tal coisa porque eu tô economizando. As pessoas ficavam assim, ó, porque, tipo assim, basicamente as pessoas, elas fazem um cálculo base na mente, sabe? Do quanto tu ganha, entendeu? Da tua renda extra, de quanto te dá, entendeu? Ah, tu tá juntando um dinheirinho, sabe? Os amigos, aqueles que não estão no mesmo, na mesma energia que a tua, uhum. né? Eles te julgam, querendo ou não, eles te julgam. Tipo, as minhas colegas de serviço. Ai, Carol, vamos na pizzaria tal dia. Ai, eu não posso porque a gente tá economizando, entendeu? Teve até É uma um não para os outros, é um não para os outros e um sim mais para um Carol. sim para mim. Isso aí. E daí isso me fez, assim, como eu tive contatos com pessoas, isso me fez até, tipo assim, não, eu posso fazer tal coisa, mas eu posso fazer de uma forma melhor. Tipo, ah, Maravilha. eu ia na pizzaria, mas eu comprava um cupom que eu ia pagar R$ 20 a menos, Isso, porque tu entendeu? alugou a mente. Exatamente, porque eu fui ver fora da caixa, entendeu? Eu fui, Perfeito. como eu posso ir, mas eu posso pagar mais barato neste momento. Não é que tu não possa pagar, entendeu? Não é que tu não possa desfrutar daquilo, mas é uma coisa mais inteligente, é uma programação. Nós vamos ir qual dia? Vamos ver se a Planejamento. gente exatamente um planejamento que vai te levar para um lugar. Tipo, não é só economia. Tipo, porque tu não vira muquirana, sabe? Não, não é isso, sabe? É só tu pensar com inteligência, sabe? As pessoas hoje, quando elas se reúnem, elas parecem que estão atirando dinheiro para cima, sabe? E Rasgando. elas nem têm uma reserva, elas nem podem, às vezes, fazer aquilo, sabe? Maravilha. Então, exatamente, eu posso fazer. E se eu posso fazer, qual a forma mais inteligente de eu fazer isso, sabe? Nossa, E se eu perfeito, negar, e se perfeito. eu negar hoje de fazer tal coisa, isso vai ser bom para mim a que ponto, entendeu? Hoje eu não vou fazer tal coisa, mas lá na frente eu vou fazer uma baita coisa, sabe? Maravilha. Então é isso, sabe? No começo os comentários me incomodaram, sabe? Os comentários, aquele olhar maldoso, sabe? Uhum, O julgamento da família, porque a família não te apoia, geralmente, tá? A uhum. família, os amigos, sabe? Não. Mas daí, quando tu começa a apresentar resultados, as pessoas querem saber o que que tu fez. Qual foi o banco que tu Uhum. assaltou? Tipo assim, sabe? É, que É daí bem. as pessoas já julgam que tu tem milhões na tua conta, sabe? Mas é Só foi isso aí, alguns é só um ajustes, passo a só passo, foi alguns ajustes, né? só Mas foi umas coisinhas. Mas que maravilha, tá, Carol? Quero te agradecer. Muito obrigado que essa nossa conversa, que nosso bate-papo possa ajudar a agregar outras mulheres para colocar em ordem, né? A educação financeira, ela deveria ser ensinada já na escola, que é para te não crescer com tantos problemas. Mas infelizmente isso não é o que acontece. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer, tá? Muito, muito obrigada. Aqui tu deu várias dicas de como fazer, como tu fez na prática, né? Como tu se organizou na prática, tá? Muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Tchau. Pode falar.